a figura paterna nunca foi muito presente na minha vida. Eu sempre tive muito mais a figura materna. E a figura materna é muito mais proteção do que instrução. É então minha mãe, verdade. ela sempre cuidou muito, sempre acompanhou muito, nunca deixou faltar nada. Mas os momentos cruciais de decisão na minha vida eu não tive a instrução paterna, sabe? E aquilo me fez muita falta, assim, na caminhada. Não culpo meu pai, porque ele fez o melhor com a condição que ele tinha, né? E quando eu tive esse entendimento que ele fez o melhor na condição que ele tinha, Deus mudou a minha mentalidade acerca disso. Você sofreu na caminhada pelo seu pai não estar com você? Eu não entendia, na verdade, assim, coisas cruciais, sabe? De você projetar futuro, de você ter visão, de você... A figura paterna do incentivo, sabe? A figura paterna do direcionar. Isso me fez falta na caminhada. E aí eu não entendia por que eu culpava parcialmente ele por conta disso. Só que quando Deus falou comigo a respeito desse assunto especificamente, ele falou assim, ó, você precisa entender que ele deu o melhor que ele tinha. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E aí ele me arremeteu à infância dele. Ele falou assim, ele saiu do Japão com 18 anos. Pós Segunda Guerra Mundial. Entrou no navio, ficou por 3 meses à deriva no navio para chegar num país desconhecido de uma língua do qual ele não falava. Ele constituiu uma família, te sustentou, nunca te faltou nada. O que mais que você quer? Eita. E aí nessa hora... Rapaz, Deus deu tapa na sua cara, hein? Tava aqueles tapas na cara, assim, sabe? E Deus falou muito forte comigo. Ele falou assim, então se você quer ser realmente um sacerdote na presença do Senhor, aprenda a honrar os seus pais. E vai daqui pra frente, né? Cara, foi um tempo de divisão de águas na minha vida, porque eu entendi que para chegar na maturidade que Deus tinha, eu precisava assumir responsabilidades que eu não tinha. E foi a hora que eu falei assim, cara, eu vou prover na minha casa, então eu tinha um bom emprego, sempre Deus me sustentou nesse sentido. Eu falei assim, falei pro meu pai, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais ir pro Japão se matar com relação a isso, você não tem mais saúde nem idade para isso. Vou te sustentar. Então, assumi as contas de casa, assumi o... Virou o homem da casa. Virei o homem da família, sabe? Por isso que eu falo assim, eu improvável. Um novinho, um caçula, né? Caçula, fazer uma situação como essa, mas... Sem explicação. Realmente foi isso que Deus fez comigo. Então, os 3 últimos anos antes de eu casar, de me relacionar, de constituir a minha família, foram anos nos quais Deus falou muito forte com relação a cuidar da família, sabe? Cuidar dos meus pais, aprender a ser um sacerdote. Honrar, né? Então, eu aprendi a honrar eles, aprendi a cuidar, comecei a evangelizar, levar minha mãe nos cultos, sabe? Que lindo. Meu pai foi algumas vezes para a igreja, aceitou Jesus. Olha sabe? só. Graças. Datas que eu deixei de zelar pelo fato de ser um cristão. Falei assim, não vou te levar no cemitério no finados, né? Eles estão mortos, eles não podem te ouvir. Eu falei assim, eu falei pro meu pai, você quer ir? Eu te levo. Olha só. Você quer que eu faça? Eu te levo. Porque o processo de conversão numa família japonesa é um processo complicado, sabe? É um processo que as pessoas, o próprio japonês entende de uma forma difícil, sabe? Quando eu me converti e meu pai entendeu o cristianismo, ele falou pra mim, você não vai me honrar. Olha que Olha Eu falei assim, por que eu não vou te honrar? Ele falou assim, porque o japonês é honrado na morte. E Olha você só. não dá valor algum pra morte. Olha só. Eu falei assim, não, pai, eu vou te honrar. Só que eu vou te honrar em vida. Amém. Eu vou te honrar no dia a dia. Nossa, eu vou te glória honrar a na Deus. forma com que tem que ser honrado. E aí eu aprendi a honrar ele em vida, sabe? Tipo, fazer os gostos dele, levar ele Olha pra só. pescar, levar ele na casa dos parentes, dar valor no dia do final. Que a Bíblia diz, né, Tom? Honra teu pai e sua mãe, para que sejam longos os seus dias na terra, né? Então, Olha eu só. entendi que eu deveria fazer isso e essa seria a maneira de evangelizar eles, de dar o testemunho. Olha só de Porque fazer. até então, o que ele entendia é que Jesus estava me afastando dele. Eles não Olha tinham esse só. entendimento, né? Que trageria mais pra perto, Sim. né? E aí eu trouxe ele muito mais para perto nesse sentido, de ter a proximidade, falar um pouco de Jesus, de ter a oportunidade de mostrar um Deus vivo que se faz presente, né? Então foi bem interessante esse processo, sabe? Isso é muito forte porque tem muitos que têm problemas em relação a isso, né? Essa questão com o pai. A partir do momento que a gente mostra que Deus é pai, muitos acabam tendo um conflito, né? Porque acabam não tendo muito conhecimento bíblico, um conhecimento em si de Jesus, e acabam olhando por um lado mal Deus, né? Mas Sim. Deus é o pai perfeito, né? Sim. E acredito que quando falaram pra você que Deus era pai, você tendo essa visão antes, você teve algum conflito em relação a isso? Cara, então, foi difícil de entender Deus Pai pelo fato da ausência paterna.
Então eu não conseguia enxergar um Deus como um pai, sabe? Eu sempre enxerguei Deus muito distante. Porque a visão que eu tinha paterna de Deus era um pai distante, entendeu? Então é muito fácil você associar a figura Deus ao exemplo paterno que você tem na Terra. Se seu pai é agressivo, você vai imaginar um Deus que, tipo, vai te dar chicotada. É. Se seu pai é amoroso, você consegue enxergar o amor de Deus. Então, eu fui enxergar a paternidade quando eu tive filhos. De verdade, isso mudou minha vida quando eu tive filhos. Foi uma chave virada, Foi né? uma chave. Mas enquanto pai terreno, sabe, tendo meu pai presente ali, eu cumpri aquilo que a palavra instruía. O primeiro momento foi, eu vim para trazer divisão entre pais e filhos, e realmente isso aconteceu. Mas o segundo momento foi, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. E eu fiz isso com zelo até os últimos dias dele. Ele teve câncer, foi um processo rápido de câncer, Sério, sabe? Tom? Faleceu com 6 a 8 meses que a gente descobriu. Olha só. Vai fazer agora 11 anos aí que isso Pensei aconteceu. que fosse recente. Não, foi, já tem um tempo já. Mas aquilo foi um momento marcante, sabe? Porque quando ele faleceu, a gente começou a correr atrás de todos os trâmites, né? Daquilo que era necessário ser feito e tudo mais. Na época tinha seguro, então acabou que honrou todos os compromissos financeiros com relação a isso e tal, e estava tudo pronto no velório. Eu cheguei no velório, os irmãos dele me procuraram, sabe? Falaram assim, ó, você fez aquilo que o filho deve fazer, honrar o pai na Olha morte. só. E aquilo pra mim foi, sabe, um refrigério de saber que da boca do meu tio eu tava ouvindo aquilo que meu pai queria que eu fizesse. Por ser Honrar, japonês, ser né? por ser japonês. Olha que Amém, interessante, né? amém. Nossa, E aí, é forte. são sinais. Honrou na vida e honrou na morte. As piscadinhas de Deus, Cara, assim, são né? sinais, assim, ó, pra você ver como é interessante. A cultura japonesa fala que o dia da morte, se chover no momento do enterro, é sinal de que o morto está sendo bem recebido, Olha sabe? só. Coisas nesse sentido. Sim, sim. E naquele dia foi um dia de sol, assim, sabe? Sol escaldante. Sol escaldante de janeiro. Ai, não. Mas, cara, no final da tarde, na hora que a gente levantou pra levar o caixão, caiu um pé d'água. Olha só. Mais um pé d'água. Que assim, ó. sinal, hein? Que piscada, hein? E eu olhava pro céu, assim, ó, sabe? Vendo minha mãe tomando chuva, a família inteira tomando chuva. E beleza, vamos lá, descendo. E Deus falou comigo muito forte a respeito daquela passagem de Isaías, que quando a água desce, ela desce como chuva, ela não sobe sem antes produzir o que lhe apraz, que é realmente a palavra semeada. Né? E eu ouvi aquilo da parte de Deus e guardei, mas até então eu esperava de verdade um final diferente, sabe? Eu esperava que meu pai fosse curado, que Olha o testemunho dele fosse impactante, sabe? Que a família inteira se convertesse. Eu esperava isso, né? Falei assim, pô, se Deus falou que vai salvar toda a minha casa, ele vai fazer isso por completo. E não, Deus o curou eternamente, né? Deus o curou com a salvação e fisicamente ele veio a falecer, mas ele está na presença de Deus. Amém. E quando Deus me deu essa palavra, depois de 3 meses eu fui entender que a palavra que foi semeada no coração dele não volta vazia. Ai, que lindo. Então aquilo forte. me deu paz, sabe? De falar assim, cara, meu pai tá com Cristo Jesus, ele tá descansando na presença de Deus. Às vezes você como um pai precisa corrigir o filho, você precisa orientar, você precisa falar mais duro com ele, né? Você precisa impulsionar ele e tudo mais. E nesta hora, sabe, quando Deus abriu meu entendimento falando assim, cara, eu sou desta forma. Às vezes você está caminhando comigo num processo que você não entende o meu Precisa amor ter. porque as coisas não estão dando certo. E não é porque não está dando certo que Deus não te ama. Mas Ele está te corrigindo para te levar para o caminho certo. Ele está te impulsionando, está te podando, está orientando para que você vá para o caminho certo. E aí quando eu entendi a paternidade terrena, eu comecei a entender a paternidade espiritual. Eu comecei a entender como Deus ama como um pai. Qual é o amor de Deus para conosco, sabe? Isso foi revelador, assim, para mim. Mudou a minha história no sentido de, tipo, poxa, hoje eu consigo enxergar Deus de uma forma que há 10 anos atrás eu não tinha o menor entendimento acerca disso. Eu olhava Deus distante. Maturidade é tudo, né? Espiritual. Sim. E hoje eu consigo enxergar Deus muito perto, sabe?